começar a calibrar, vamos começar a testar. Som bom, imagem bom, quem está aí, quem está vendo. Começamos então, dia 21 de março, 15 horas, conforme prometido. Primeira vez transmitindo o nosso curso via live do Instagram. Vamos nos acertando. Quem já estiver aí assistindo, acena pra gente, manda um comentário. Vamos lá, Gideone, vão participando. Só entrar na live, aceitar. Vamos lá. Fazer esses ajustes. E aí eu quero saber de vocês como está o som, como está a imagem. Primeira vez que a gente está transmitindo, então vamos fazer alguns ajustes e alguns acertos. O som tá bom? Comentários, perguntas. Legal que eu me vejo com um delay, né? Quem está entrando? Deixa eu ver aqui. Legal. Muito bom a gente poder se reunir assim, online, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Porém, não vamos poder experimentar ou se deliciar com o bolo da Rô. Hoje vai ser online, não tem como eu mandar bolo para vocês, mas se vocês encomendam da Rô, um bolinho com café ia bem. Cris Batiston, seja bem-vindo. Diogo, boa tarde. Então tá bom. Eu estou sem retorno, então assim, o melhor retorno que eu posso ter hoje é o da Beatriz, que está aqui comigo, tá? Ela está me ajudando nessa transmissão. Estou vendo que o delay é grande, então pode ser que algumas vezes vocês façam algumas perguntas e eu demore para receber, para visualizar. Tá? Mas todas aqui, a Beatriz vai estar me acompanhando, vai estar me ajudando e nós vamos então fazer essa interação. Hoje o que eu quero trazer para todos vocês é esse curso, Dores Físicas e Emocionais. Um curso que a gente não pôde fazer aqui presencialmente. Maringá está no estado de alerta, está no estado de atenção especial por causa desse coronavírus. Então, o que está acontecendo é que não podemos ter público, não podemos ter pessoas presencialmente aqui. Então, por isso, colaborando também com essa decisão do prefeito, nós suspendemos o curso. Mas como nós falamos aqui na Reestruturar e Desenvolvimento Humano, o Brasil pode parar, nós não vamos parar. Nada de ficar em casa então, sentado ouvindo notícias ruins e diminuindo a sua imunidade. Nada de ficar em casa assistindo séries de fim do mundo. Então assim, quem quiser assistir Walking Dead, quem quiser assistir Bird Box, Guerra Mundial Z, meu conselho, não assista. Isso vai causar mais pânico, mais histeria, vai diminuir a imunidade de vocês. Cada 6 minutos de noticiários ruins,
Isso equivale a diminuir 6 horas a nossa imunidade. Então, pensa nisso. Vai ficar em casa diminuindo a sua imunidade com notícias que vão só causar pânico e histeria? Não. Hoje nós vamos falar sobre dor física e dor emocional e vamos entender o que pode acontecer nesse período. Tá? É difícil você não ter essa interação social? Vou te dizer, eu estou aqui falando para uma sala vazia. Né? É difícil olhar e não encontrar o olhar das pessoas. É difícil não ter a pessoa para abraçar, para estar junto. Tá? Mas nós vamos ficar distantes por um tempo, para em breve a gente poder se reencontrar com saúde, com aprendizado, e nós vamos fazer diferença. Nesse momento de distanciamento físico que nós estamos tendo, muitas pessoas podem ter problemas psicológicos, problemas que a gente vai enxergar depois, que muitos vão ser classificados como transtorno de estresse pós-traumático. Tá? O que é esse transtorno de estresse pós-traumático? O que nós estamos passando é um estresse traumático. Então, muita gente vai acabar desenvolvendo. Então, assim, para quem foi meu aluno de hipnose, que eu espero que esteja aí, aprendendo um pouquinho mais, tá? Para quem que nos acompanha no programa e no nosso projeto A Psicanálise no Advan, que a gente leva a psicanálise, leva a hipnose, leva a neurociência de uma forma simples, simplificada para o público leigo. Então, nós queremos continuar fazendo isso, trazendo informação, trazendo esclarecimento. Tá? Então, hoje nós estamos aqui para fazer isso, trazer então esse esclarecimento. Tá? Convida mais gente, chama para a live. Hoje ela é assim, online, aberta, gratuita e vamos lá. Se o Brasil parar, a gente não vai parar. Vou dar um tempinho para vocês chamarem mais gente, vou tomar um golinho de água. Se os palmeirenses resolveram desistir, porque o palestrante é corintiano, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tá? Eu sou corintiano por descendência. Tá? Meu pai era primo do Rivelino, e então em casa a gente tinha que nascer corintiano. E é uma forma de eu lembrar dele estar aqui perto de mim, uma forma inconsciente, tá? Então, fiquem tranquilos. Tá? Não vamos falar de time, não vamos discutir time, nem religião aqui, porque a gente vai descobrir e discutir são coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem bem para a nossa vida. Então, temos quantas pessoas na sala? Deixa eu ouvir a resposta aqui. Conseguimos ver isso? (15 pessoas. Pronto. Vamos começar? Honrando essas 15 pessoas, obrigado porque vocês estão aqui. Vamos falar então sobre dores físicas e emocionais. Então, o que é uma dor física e uma dor emocional? O que é psicossomático? O que é somatização? O que nós devemos tratar? É o doente ou a doença? Então vamos lá. A psicossomática é uma ciência interdisciplinar que gera diversas especialidades da medicina e da psicologia, para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Então, vamos começar a traduzir isso, vamos começar a explicar melhor isso. Psicossomático. Psico vem de psique, do grego, psique, mente, e soma, corpo. Então, vocês vão ouvir muitas vezes a palavra somatização. O que você quer dizer quando você fala somatização? Estamos somando doenças? Estamos somando problemas, por isso ficamos doentes? Não. No caso, quando nós falarmos em somatização, no sentido corpo, então é que está aparecendo no corpo. Então, o que é o processo de doença psicossomática? É aquela doença que nasce no psiquismo e vem então para o soma, para o corpo. Acabei não fazendo os combinados, né? Então nós vamos transmitir hoje esse curso em 2 lives de 1 hora, que é o que o Instagram nos permite. Então, perto de terminar essa 1 hora, ela vai cair e nós vamos dar um tempo para você ir no banheiro, lavar bem as mãos e depois voltar. E aí nós continuamos então a outra hora, então até às 5 da tarde. Vão fazendo perguntas, vão comentando, a Beatriz está aqui para me ajudar, tá? Então nós vamos fazer assim. Vamos lá então. Eu, Pedro Leonete Berizzo, hipnoterapeuta, psicanalista, pós-graduando em neuropsicopedagogia, bacharel em administração, com MBA em coach,
membro hoje da Sociedade Psicanalítica do Paraná e associado da Associação Catarinense de Hipnose. Quem está aqui me ajudando, apesar de vocês não estarem vendo, mas ela está aqui, Beatriz Silva Meritio Noel, psicanalista. Ela é analista de data e professora da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Ela também é pós-graduanda em gestão de pessoas e teoria psicanalítica. E tem muita experiência nessa área de gestão, trabalhou 11 anos como psicóloga organizacional. Também ela é membro e professora e analista de dados da Sociedade Psicanalítica do Paraná e também filiada ao conselho dela de psicologia, o CRP do Paraná. Então, todos apresentados, vamos lá falar um pouquinho de história. História, então, da medicina ocidental, da nossa medicina. Aonde nasce a nossa medicina? Quando que ela começa? Um personagem grego, então, que a gente conhece, Hipócrates. Hipócrates é tido como o pai da medicina ocidental. Ele nasceu 460 anos antes de Cristo, na ilha de Kos, Grécia. Então, iniciado no ministério de Apolo, pertence a uma longa geração de curadores. Então, Hipócrates acaba desenvolvendo a medicina. Vou desligar esse ar aqui, está vindo bem no meu rosto. Hipócrates, ele então acaba desenvolvendo a medicina e tirando ela do templo de Apolo. E ele começa então a formar curadores. Então ele começa a formar médicos. E Hipócrates ele, então começa a desenvolver a medicina do jeito que nós conhecemos hoje. Ele começa a desenvolver. Tanto que o juramento de Hipócrates, aquele que o médico faz, então relacionado a esse personagem grego. Então o que acontece? Ele começa a observar e começa a analisar o ser humano como um todo. O que hoje nós chamamos de medicina psicossomática é o que ele já praticava. Ele ensinava então aos seus discípulos que quando você vai investigar o que um doente está sentindo, está necessitando, você perguntar sobre a topografia da região que ele mora, se ele tem água encanada, se ele tem esgoto, o que ele come. Isso era Hipócrates tentando entender o que era essa doença. Então, que mensagem que essa doença está trazendo. Então, o que nós chamamos de doença comumente, a partir de agora, vocês vão perceber que eu vou chamar de sintoma. O sintoma que essa doença traz. Então, o sintoma está manifesto no corpo. O que esse camarada sente? Qual que é o problema dele? O que ele come? O que ele veste? Por onde que ele anda? Então, tudo isso, Hipócrates já falou. Tem que fazer essa investigação. Tem que fazer essa anamnese. O que é anamnese? Do grego, pequena história. Tenho que ouvir, então, essa pequena história do meu paciente para entender de onde ele vem, o que ele faz e como que se procede, por que o corpo dele está mandando esse recado. Depois de Hipócrates, veio um cara também muito importante para a medicina, que é Galeno. Galeno ele nasceu 129 anos depois de Cristo na Sicília. Então, esse homem foi um brilhante médico anatomista. Só que o Galeno, ele tinha um entendimento de que o que causava a doença era o vírus, era a bactéria, que naquela época ainda não se chamava de vírus bactéria, mas assim, uma força, uma energia, uma entidade que vinha então e a pessoa ficava doente por algum motivo externo. Então, Galeno ele não ia perguntar o que a pessoa está sentindo, pensando, comendo, era mais uma medicina alopática. Então, se você tem uma dor de cabeça, vamos dar então um analgésico. Se você tem uma febre, vamos tomar um antitérmico. Então, era controlar o sintoma via medicamento. Hoje, a medicina que nós estamos mais acostumados é essa medicina alopática, onde você traz ao seu médico esse sintoma e, através do que ele ouviu do sintoma, ele vai então determinar qual remédio vai ser colocado então no seu corpo para combater este sintoma. Então, são duas escolas divergentes, antagônicas, porque uma ela era mais psicossomática, Hipócrates era mais subjetivo, enquanto Galeno ele era mais objetivo.
Então, só alguns dados interessantes sobre Hipócrates, né? Considerava os aspectos subjetivos do doente, inclusive a sua personalidade, tanto que é Hipócrates que vai falar sobre os 4 temperamentos, então sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, então isso vem lá de Hipócrates. Então, os 4 humores, né? Então sangue, fleuma, bilis negra, bilis amarela, e no estabelecimento da saúde e da doença, né? Eucrasia e discrasia. Galeno, as suas descrições e conclusões foram majoritariamente indubitáveis no Ocidente por mais de 1000 anos. Suas conclusões em anatomia, baseado na dissecação de símios, porque o corpo humano era tido como sagrado, não podia ser violado, então ele se estudava, né? A medicina estudava nos macacos, né? Que eram mais próximos então do ser humano, para ele poder então falar sobre, né? Então, essas suspeitas só foram verificadas por Vesalius em 1400 anos depois da sua descrição do sistema circulatório. Só foi superado por William Harvey, que entende que o sangue é bombeado pelo coração em 1628. Então, assim, Galeno teve uma ideia, começou a se estudar sobre, né, essa ideia dele, a partir desse viés, né, cognitivo dele, e aí então foi se aprofundando na parte anatomista, né? Pasteur, quando vem e descobre, né, a bactéria e descobre o que contaminava as pessoas, então acaba assim aumentando a crença em Galeno, e a medicina hoje alopática acaba então sendo majoritária nesse meio. Então ficou muito simples. Em vez de eu ficar gastando muito tempo em ouvir o paciente, gastando muito tempo para investigar uma história e entender o que aquele sintoma está me contando sobre essa doença, não, eu entro com uma medicação, controlo isso e bola para frente. Só que bola para frente, né? A gente vai descobrir mais para frente o que acontece. Então a medicina galênica evoluiu ao que é hoje, né? A medicina alopática, química ou acadêmica, tá? Ela aplica um estímulo supressor. É o que eu falei do antitérmico, é o do analgésico, é esse princípio. Tá? Esse modelo facilmente mostra as suas limitações, tanto que temos hospitais lotados, temos doenças incuráveis e daí afora. Então a gente fica procurando saúde, ficamos em busca dessa saúde que a gente acaba nunca encontrando. Tá? Fazer sinal? O que foi? Tudo ok? Então tá bom. Quantas pessoas temos na sala? 16 pessoas, 17 agora. Beijo para todos. Vamos continuar. Então, modelo hipocrático, falei para vocês. E vamos lá. Aos precursores, então, da psicossomática moderna, dessa psicossomática que nós temos hoje. Então, o que eu venho aqui falar para vocês? Hoje eu venho falar sobre psicossomática. Precursores, contribuições da psicanálise. Apesar de Freud nunca ter mencionado a palavra psicossomática, né, ele é um dos precursores quando ele fala sobre o conceito de conversão. Nós vamos ver isso mais para frente. O que é? É jogar para o corpo um problema que eu tenho. Então, quando ele fez essa análise, ele estava falando então de psicossomática, apesar de não ter utilizado ainda esse nome. Então, muitos modelos foram construídos a partir da teoria freudiana, mas o Freud mesmo ele nunca citou e nunca falou o termo psicossomática. Para entender então, o que é baseado em Freud? O que é baseado então nessa precursão, né? O que vem de Freud? Então eu vou falar um pouco de teoria psicanalítica. Então, no curso de psicanálise que a gente frequentou na Sociedade Psicanalítica do Paraná, a nossa formação em psicanálise, o que nós temos que aprender em primeiro lugar? Essa introdução. Nós temos que entender como que funciona o psiquismo humano. E Freud trouxe uma forma bem didática, então bem fácil para a gente entender o que estava acontecendo dentro da mente humana. E ele trouxe para a gente alguns conceitos básicos. Tá? Então, Dr. Freud, esse carinha aqui, e o que ele falou para a gente? Que nós temos id, ego e superego. Aí, por que o id é um diabinho? Por que o superego é o anjinho?
e o ego, que o eu, né, tá ali no meio com essa cara de o que eu faço. Mais ou menos assim que funciona. O id são as nossas pulsões. Freud não quis chamar então de instinct em alemão, né? Mas ele quis chamar de Trieb, né? De pulsão. Então ele queria que entendêssemos que não somos animais. Então nós não temos instintos, nós temos pulsões. Dentro de nós temos duas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Então são essas duas pulsões que a gente tem que trabalhar dentro da gente. O id ele é pura pulsão, ou de morte ou de vida. Quando ele vai falar de pulsão de vida, ele vai falar em pulsão erótica, em referência ao deus Eros, né, da mitologia, que é o deus da criação de tudo. Então, o deus Eros. Quando ele vai falar de Thanatos, pulsão de morte, então é o deus da destruição. Então, só para ficar bem entendido, o que é uma pulsão? Então, o id ele tem pulsões. Uma criança nasce, ela vai naquela pulsão de vida, ela está na fase oral, ela vem ao seio da mãe e mama. E aí quando ela coloca para dentro dela o leite, quando ela internaliza isso, ela se sente muito bem, ela está viva e garantida. E aí começa então, né, a passar pelas fases psicossexuais, que nós vamos ver mais à frente. Então o id é instalado de fábrica. Então já vem aquelas pulsões que nós temos, né, para sobreviver, para se proteger, para perpetuar a espécie. Então esse é o id, são essas pulsões. O superego vai se instalar lá na fase da triangulação do complexo de Édipo, quando se institui a lei. Quando cai então o narcisismo primário, que toda criança tem, nesse desenvolvimento pré-psíquico, cai esse narcisismo primário, onde ele acha que é só ele e a mãe, nessa simbiose. Ele acha que só existe ele e a mãe. O que é? Você é pai? Não. Quem é você? Não é mamãe? Ah, então tá. Ele está nessa fase que ele não tem. Quem que é o outro? Não existe. Existe ele e a mãe. Então assim, quem é você? Não é mamãe. Quem lembra desse Família Dinossauros, do Baby, né? Não é mamãe. Não é a mamãe. Então ele ainda não tem isso. Vai cair lá no complexo de Édipo quando se institui a lei e quando começa então a se instituir nesse psiquismo, agora sem o narcisismo primário, esse complexo de Édipo. Desculpa. Nesse complexo de Édipo se instaura agora o superego. Superego ou ego auxiliar, ele entra numa função de não pode, não é assim. Então assim, cara, vamos comer? Não, você acabou de almoçar. E o id está falando, vamos comer? Cara, você acabou de almoçar. Tá, vamos comer uma sobremesa então? E o superego está falando, agora não, você está transmitindo uma live, termina a sua live, depois você come. E essa briga de id e de superego lá dentro acaba consumindo uma energia psíquica, acaba produzindo uma energia psíquica. Tá? E o conflito dessas energias não resolvidas vai gerar aí uma neurose, vai gerar aí uma neurastenia, vai gerar alguma coisa. Por isso que o ego tem que entrar no meio e decidir. O id, você quer comer? O superego, você não quer deixar de comer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Terminou a live, vamos tomar um café? Vamos. Ah, então tá bom. Pronto. E aí você coloca essas duas pulsões para descansar. Então o ego é aquele que decide. O ego sou eu, é o eu. Então, id é a pulsão de vida e morte que vem de fábrica e o superego é o que se instaura, é o que se aprende nessa formação psíquica, que são os limites, que são a sensação de lei, de pode, não pode. Feito isso, então, entendemos de id, ego e superego. Alguém tem alguma dúvida? Pode ir perguntando aí que a gente pode voltar e explicar novamente. No caso do iceberg, né? Muita gente gosta de mostrar o iceberg, falar do iceberg, falar Freud falou do iceberg, é verdade, Freud falou que o topo do iceberg é como se fosse a nossa consciência, e a nossa consciência é só a 7ª parte do iceberg, então a menor parte. A maior parte, então, seria essa parte profunda do iceberg. E o que tem nessa parte profunda do iceberg? É o nosso inconsciente. O que tem no nosso inconsciente? Muita gente acha que só tem lixo lá dentro, só tem tranqueira. Ah, tem meus traumas, tem meu medo de barata, tem meu medo de cobra, né?
Não, não tem só isso não. Tem dor, tem tristeza, tem angústia, tem desgosto, tem lá, tá tudo guardado. Até para você não querer viver isso de novo. Mas tem também felicidade, prazer, desejo, surpresas, medos. Isso está no inconsciente. E aí existe uma barreira que limita esses dois, que seria então o pré-consciente. Então, um exemplo bem fácil de entender. Vamos lá, prepara os dedinhos aí para os comentários. Quem lembra o que comeu ontem na hora do almoço? Vamos ver. Quem lembra? Uhum. O delay está grande, né? Então eu vou fazer o seguinte, vamos explicar. Vão pensando aí, vão rapidinho, vamos aproveitar o tempo dessa live. Então assim, o que você lembrou ontem na hora do almoço? Comeu macarrão e sardinha. Uma Rô comeu macarrão e sardinha. Isso está no pré-consciente dela, porque nos próximos 3 dias, né, nessas 72 horas, o que a gente viu, ouviu, experimentou, está ali no pré-consciente, é fácil de resgatar. Rô, vou te perguntar, o que você comeu então? Ontem foi sexta, né? O que você comeu na segunda? Aí já vai começar a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela vai ter que resgatar, possivelmente, já caiu para o inconsciente. Se for importante, se teve uma emoção ali associada, ela vai lembrar. Consegue lembrar, Rô? Ó, tem aqui, ó. A Vivi comeu arroz, feijão e frango. Vivi arroz, feijão e frango ontem. Gideone ontem, baião de 2. Baião de 2, bom também. Uma pimentinha então, hein? Ava, feijão, arroz e ovo. Quem não tem cardápio estipulado, não vamos me trair aí, hein? Quem não tem cardápio, o que comeu na segunda-feira? Ó, a avó não lembra o que ela comeu na segunda. Rô não lembra. Sabe por quê? Não tem uma emoção associada. Mas se você faz uma ceia de Natal e eu te perguntar, e no Natal? Nossa, Natal, dezembro, então já são janeiro, fevereiro, março. Ixi, há 3 meses atrás, mas eu vou te perguntar, o que você mais gostou de comer no Natal? E aí vai vir aquela emoção. E aí você vai lembrar daquilo, você vai falar, nossa, eu lembro de ter comido, não vale seus bolos, tá? Mas vamos lá, o que você lembra que você comeu? Ó, segunda-feira tem 2 pessoas que conseguiram lembrar o que comeu. Uhum. Por que vocês lembraram alguma coisa gostosa que vocês comeram no Natal? A avó não comeu leite assada. Leite ou assada, tá vendo? Por que vocês lembram? Porque está associado a uma emoção. Quem fez a leitoa, como que estava a leitoa, né? O ato de estar a família toda reunida, porque isso já está no inconsciente. Um dia eu vou vir aqui só para falar sobre interpretação de sonhos, e eu vou falar sobre como que eu posso explicar isso pela psicanálise, né, que Freud escreveu sobre isso, começou a escrever lá em 1894, e aí a explicação da psicanálise e da neurociência. Vocês vão ver que fantástico, como é importante dormir, como é importante ter esse sono reparador, para essas memórias poderem sair da consciência e da pré-consciência e irem lá para o inconsciente, como elas são associadas lá, junto a uma emoção. É importante lembrar disso, mais para frente, porque a gente vai ver um gráfico, vai ver como isso é interessante. Então, está lá no seu inconsciente que você comeu leitoa, porque está associado a uma boa emoção, ultrapassa a barreira do pré-consciente, vem para a consciência, você consegue resgatar. Então, Freud chamou isso de consciente, pré-consciente e inconsciente. Ah, mas eu vi o livro do Dr. Joseph Murphy que fala o poder do subconsciente. Freud era um cara sistemático, por isso que ele fez até a psicanálise, por isso que é um sucesso, né? Mas assim, Freud ele não queria se chamar de subconsciente, ele não queria que tivesse essa condição pejorativa, ele não estar sub, tá? Apesar dele representar com o iceberg, ele estar na parte mais profunda, na parte de baixo, ele não queria que fosse associado a uma coisa assim, ruim. Então tá lá no sub, é o submundo, são as submemórias, Não, por isso que ele chamou de inconsciente. Aí tem gente que vai falar, ah, mas Freud aprendeu isso com Schreber. Não é Schreber, com Schneider.
Esqueci o nome do filósofo agora. Mas aí vamos falar aqui, foi o primeiro filósofo que descreveu o inconsciente. Foi, e ele bebeu lá, e ele pegou a teoria dele e falou, isso serve muito bem para explicar o que eu quero explicar. Inclusive, ele criou essa teoria vendo, né, Dr. Charcot, um psiquiatra, que ele utilizava a hipnose, que inclusive hoje é considerada, chamada de hipnose charconiana. Então, Charcot, ele era Jean-Martin Charcot, era um médico psiquiatra que cuidava da ala de psiquiatria do Hospital de Salpêtrière, onde ele cuidava das histéricas. Tá? O que são as histéricas? Histéricas era como eram chamadas mulheres que tinham um problema de hoje nós chamamos de neurose de conversão, onde elas ficavam ou muito tensas, ou perdiam a fala, ou perdiam a motricidade. Então, tem um caso famoso de Charcot, que é a Agostini, ela estava né, numa crise histérica, não conseguia, né, se relacionar. Dr. Charcot vai lá e faz a hipnose charconiana. Faz uma indução, dá um toque, e ela então entra no estado de transe formal, que é o que nós chamamos na hipnose. Nesse momento que ela entra em transe, ela relaxa. E ele dá a sugestão direta para ela abrir os olhos, se sentindo muito bem, dar uma volta na sala e mostrar para todos que ela está bem. Aí ela está bem, quando ela senta na cadeira novamente, que ele tira ela do transe, ela volta para aquele estado de histeria. Freud, vendo isso, não se contentou em achar que a doença dessa mulher estava no corpo, e ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Essa mulher não está doente do corpo, porque ela acabou de caminhar aqui. Essa mulher está doente do psiquismo. E então ele vai, se debruça sobre os papéis, sobre as anotações dele, e começa então a desenvolver a teoria da psicanálise, que primeiro foi chamada de metapsicologia, ou seja, estaria além da psicologia. Hoje, em alguns casos, a gente encontra a psicanálise sendo chamada de psicologia profunda, porque ela vai além, ela vai à causa, ela vai procurar, né? Então, depende da sua linha de análise, de conduta, ou que você goste ou que você não goste. Tem gente que fala, eu prefiro a psicanálise, eu prefiro voltar lá na origem do trauma, ressignificar para ter uma vida diferente daqui para frente. E tem gente que prefere a linha cognitiva comportamental, gestalt, sistêmica e afim, né? Temos tantas terapias hoje, então, mas hoje o que eu vim falar para vocês é sobre psicoterapia psicanalítica, sobre psicossomática, vou pegar aqui, psicossomática e psicanálise. Conseguem ver? Muito bom, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa psicossomática. Essa psicossomática que entende que psique interfere em soma, né? O que eu utilizo na hipnose é o que? A mente, que é um produto do cérebro, o cérebro é físico. A mente produz uma alteração na sua fisiologia. Vamos fazer um pequeno teste, um teste muito simples e muito fácil. Né? Imaginamos um dia quente. Nossa, um dia muito quente, que você está assim, querendo tomar uma água gelada, uns limãozinhos cortados, umas fatias de limão, e você desce até a sua cozinha, ou você está passando pela sua cozinha, e você pega aquele limão. Você sente aquele limão e você fala, esse limão fatiadinho, colocado numa água com gelo e mais água gelada, vai ser perfeito, né? Para aliviar esse meu calor e essa minha sede. Então imagina agora você cortando esse limão, sentindo a casca, sentindo o aroma que sobe, aquele cheiro cítrico. E você resolve cortar uma fatia bem fininha. E quando você vê essa fatia fininha, dá vontade de pôr na boca. Então pega essa fatia agora e põe assim, ó, em cima da língua. E aí você sente, né? A acidez do limão, a textura do limão, e aí você começa a perceber. Aí eu te faço uma pergunta. Salivou ou não salivou? Então quem salivou, a cena aí. O que aconteceu? A sua mente tem essa experiência com o limão, a sua experiência com o limão lembrou, provavelmente nessa parte do cérebro, formou essa imagem que veio aqui para o córtex pré-frontal, que interpretou que é real, que ela existe, e que devolveu. Pode salivar. Pode produzir saliva nessas glândulas aí sublinguais, porque tem a lembrança do limão e o limão faz você salivar. Então, assim,
Por que você saliva? Porque a sua mente mudou a sua fisiologia. Isso vai ser importante para a gente, né? Mais à frente. Vamos lá. Outra. Marina salivou, Claudinha, Rô. Legal. Vamos lá. Contribuições da psicanálise. Triangulação do complexo de Édipo. O que é isso? Triangulação do complexo de Édipo. Ah, igual eu assisti naquela novela da Globo, né? Na Jocasta. É esse mesmo. É baseado na triangulação do complexo de Édipo. O que acontece aqui? Geralmente, um homem encontra uma mulher, tem um relacionamento dual, muito bom, tá? Muito divertido, muito gostoso. Porque relacionamentos duais costumam ser assim. Porém, um dia desse relacionamento dual, aparece um terceiro. Começa-se então a triangulação amorosa. E aí o que acontece com triângulos amorosos? Né? A maioria já sabe, desestabiliza. Tá, tô falando que sim. A maioria já sabe, porque muitos aqui já têm filhos, tá? Não precisa pôr um terceiro na relação para aprender, para entender. Não estamos falando de amante aqui. Vamos continuar. Mas estamos falando de um filho ou uma filha. O que acontece? Então, nasce um filho e nasce esse pai. A mulher ela já sabe que ela é mãe desde o momento que ela engravida. Tem esse detalhe. O pai precisa ver nascer. É outro detalhe. Eles têm, assim, mais paciência e consideração com eles. São um pouquinho mais lento, mais devagar, nesse sentido. Então, o que acontece? Na triangulação de complexo de Édipo, lá na fase psicossexual de 3 a 5 anos, né, na fase fálica, esse menino vai se apaixonar por essa mãe e vai querer então rivalizar com esse pai. Vai querer tirar o pai da jogada e ficar com a mãe. Por quê? Porque ele gosta dessa mãe e ele quer essa mãe para ele. É assim que funciona. Então, esse é o complexo de Édipo. Esse pai, que então figura aqui como lei, essa mãe, que figura aqui como prazer, né? Esse pai tem que fazer o quê? Uma castração. Tá? Não na forma literal, hein? Mas o que ele tem que fazer? Conduzir esse menino a entender que, pera aí, cara, essa mulher é minha, ó, casei com ela. Então, assim, você que vai procurar a sua. Quem manda aqui sou eu sou a lei, eu sou o cara forte, eu que mando. E o menino vai, então, entendendo isso, quando isso é bem feito, ocorre esse corte, essa castração, e esse menino, então, passa a ser amigo desse pai. Porque ele quer ser igual a esse pai para conquistar uma mulher como a mãe dele. Porque agora ele olha para a mãe dele e ele fala, muito velha para mim, eu nem queria mesmo. Então o que acontece? Ele idealiza a mulher e ele se vê, e ele se idealiza e ele começa a se fazer então homem, poderoso, lei. Então isso gera então, para Freud, na teoria freudiana, um neurótico. Então o neurótico que fez o quê? Quis matar o pai e quis ter uma relação com a mãe. Não podendo fazer isso, resolvendo isso, forma-se um neurótico, porque ele fala, caramba, desejei minha mãe, quis matar meu pai, que feio, que horrível que eu sou. Mas isso vai trazer, então, esse bando de neurótico que está aí me assistindo, né? Traz eles aqui para pensar, cara, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer algo melhor da minha vida. Então eu preciso, né, melhorar. Isso é muito bom. A menina, da mesma forma, ela se apaixona pelo pai e rivaliza com a mãe. Na teoria freudiana, a menina, percebendo que ela não tem um pênis, ela precisa então produzir um pênis. Ela culpa essa mãe porque fez ela sem o pênis, tá? E então quer ter um filho com o pai para então gerar um pênis e aí ter então o seu pênis, o seu falo, né? Isso, por isso é uma fase psicossexual, a fase fálica. Então, a menina se apaixona pelo pai, ela vai lá, pega a roupa da mãe, ela põe o vestido da mãe, ela põe o sapato da mãe, passa assim a maquiagem, né, muito bem passada, ela tem de 3 a 5 anos, e aí ela vai desfilar na frente do papai, ela fala, papai, eu não tô linda, eu não tô mais bonita do que a mamãe, então assim, tentando seduzir esse pai. E o que acontece então nesse processo de sedução? Ela idealiza esse homem, ela quer esse homem. E esse homem, da mesma forma, vai ter que fazer uma castração e falar, papai é namorado da mamãe, ó, lembra? Então, papai não pode namorar você, você é minha princesa, mamãe é minha rainha. Você vai ter que, assim, né, se contentar em ser a minha princesa, crescer, estudar, se tornar uma pessoa boa, inteligente, né?
e muito esperta para arrumar um cara que nem eu, bonitão, gostosão, inteligente, provedor. Então, assim, ela vai se espelhar nesse relacionamento que, então tá, já entendi, não posso ter o papai, tenho que me aproximar da mamãe, ser como a mamãe para conquistar um cara que nem esse. E aí, então, a gente forma também uma neurótica. Claro que isso tudo que eu estou falando é uma explicação muito simplificada, tá? Mas só para a gente entender. Então, essa neurótica que desejou o pai, rivalizou com a mãe, ela faz o quê? Ela se pune por ter feito isso e ela quer ser melhor, ela quer consertar. Essa rivalidade edipiana, né, feminina, entre mãe e filha, ela tem que ser desfeita, entendida, compreendida e trabalhada, porque senão vai ter esses relacionamentos tóxicos de mãe e filha, onde é uma competição, né, onde a menina acaba depois tendo um filho e acaba entregando para a mãe cuidar, porque assim, já que eu roubei o seu homem, fique com o meu homem agora, né? Então você vai ver assim, filhos que entregam os filhos para a mãe cuidar, nessa tentativa de amenizar esse complexo de Édipo mal resolvido. Tá? Então assim, são inúmeras formas que isso pode acontecer. É o que eu falei, hoje a minha explicação ela é muito simplificada. Mas vamos lá. Então, expliquei aqui como que forma um neurótico, beleza? Então assim, neurótico é bom, neurótico é bom, neurótico está sempre querendo melhorar. O que acontece então se esse menino, e ele fala, hoje eu vou dormir aqui, ó, no meio de vocês. Ele está nessa fase de 3 a 5 anos, ele está rivalizando com o pai, ele fala, hoje eu quero dormir, ó, aqui no meio. E ele quer separar esse casal. Aí esse pai, que é a lei, ele vai falar, aqui não, você tem o seu quarto. O que pode acontecer? Essa mãe falar, tadinho do menino, deixa ele dormir aqui, deixa ele fazer o que ele quiser. Então esse menino entende que a lei não manda tanto assim. Tá? Por quê? Porque o prazer, a mãe, desautorizou a lei. E aí quando ela desautoriza essa lei, né, ele entende que, peraí, a lei é fraca. Quando eu quiser o prazer, é só eu burlar a lei e ir direto do prazer. Você está formando então aqui, segundo o Dr. Freud, nós estamos formando aqui um psicótico. O que é o psicótico? O psicótico é esse que ele não está nem aí com a lei. Ele sabe que a lei existe, mas ele acha uma forma de burlar, ele acha uma forma então de estar sempre procurando o prazer dele. E vai ter dificuldade disso na escola, no trabalho. Por quê? Porque ele vai achar que está todo mundo perseguindo ele. Ele vai achar que estão cobrando demais dele. Ele vai achar que assim, desamarrou meu tênis, amarra aí para mim. Ele está sempre assim procurando um neurótico que quer fazer esse papel, né? Acabei de falar assim, ó, amarra aqui para mim, minha esposa deu um pulo, calma, né? Então assim, não seja tão neurótica, mas o psicótico ele se aproveita disso. Então o que o psicótico faz? Ele vai lá no Facebook, agora ele vai no Instagram e ele fala, estou tão triste. E aí então é uma armadilha, né? É uma forma de fisgar um neurótico. Aí o neurótico chega lá e fala, tadinho de você, por que você está assim? Você é tão bonito, você não merece isso. Aí ele fala, peguei mais um neurótico para ser minha mãe. Então é mais ou menos isso. Então o psicótico vai procurar sempre uma mãe que sirva a ele. Temos alguma pergunta? Tem. O Gidaone quer saber se o castrador sempre será o pai. Tá, no caso do complexo de Édipo que nós estamos falando, a castração ela vai vir do pai. Por quê? Porque o pai é a lei. Então, o temor da castração do menino, a menina não tem esse temor na teoria psicanalítica, porque ela já não tem o falo. Mas o menino ele tem esse temor de perder o falo. Então, o pai, ele é a lei. Então, ele vai lá fazer essa castração. A mãe, ela tem o quê? A função de fundar a lei. Como ela pode também afundar a lei. Então, a mãe que funda a lei é aquela que fala, seu pai falou, está falado. Né? Mas eu queria, mamãe, não, o seu pai falou, a gente vai cumprir. Então, ela funda a lei, ela contribui nessa castração. Existem papéis invertidos? Existe. Existe pai que é prazer e mãe que é lei? Muito. Quem é psicanalista e está aqui assistindo, quem é estudante de psicanálise que está aqui assistindo, né?
já vai perceber isso quando for para a clínica. Na clínica a gente está encontrando hoje em dia muito relacionamento onde é invertido os papéis. Onde a mãe é a castradora, a mãe é a lei e o pai é o prazer, o pai é a nutrição. Então são papéis invertidos. Tá? Isso a gente vai encontrar bastante na clínica. Hoje, né, não se usa mais a palavra histeria ou histérico, né? Porque é uma palavra que está relacionada ao útero, do grego, né? Histero, útero. Então entendia-se que só as mulheres tinham aquele tipo de doença. Hoje o homem está histérico. Hoje o que aparece aqui no consultório é muito homem com crise de identidade, muito homem com crise de sexualidade. Por quê? Porque ele está nesse comportamento histérico, né? Não é que ele tem útero, mas o problema é que ele hoje está convergindo para o corpo dele essas angústias que a gente vai ver mais à frente. Então, assim, espero que tenha respondido. Quem faz a castração é a lei. No caso, se a mulher for a lei, ela vai fazer a castração. No caso, se o pai é a lei, ele vai fazer a castração. Certinho? Então vamos lá. Faltou falar de uma terceira instância aqui, que seria: ah, tá bom, e se o cara tirou a lei da jogada? E se o cara não acredita na lei? Não existe lei para ele é somente prazer. Esse cara é o psicopata. Tá? Estudando neuropsicopedagogia, eu fui buscar mais conhecimento para tentar entender o que a psicanálise faz na cabeça da pessoa, por que eu faço esse procedimento de hipnose e resolve. Então eu fui estudar e fui entender como se forma o cérebro, como o cérebro aprende. Tá? E é interessante que no primeiro módulo, onde eu fui ver sobre o desenvolvimento do cérebro, a neuroplasticidade, os caminhos que o cérebro toma, né? Eu fui perceber que o autor trazia lá que o psicopata se forma quando a amígdala cerebral, estamos falando da amígdala, tá? Que ela tem duas partes, uma parte está no hemisfério direito, uma parte está no hemisfério esquerdo, quando elas espelham, quando elas têm o mesmo formato, forma-se então um indivíduo de comportamento psicopata. E aí eu fui tentar entender e fui buscar. Falei, caramba, por que é espelhamento da amígdala, né? E a amígdala está responsável em registrar sobre fatos de medo, tensão, agressão. Então, está registrado na amígdala cerebral. E aí, em algum momento, esse autor diz que esse feto pode ter passado por um trauma, pode ter sido um nascimento antecipado, né, um prematuro, ou então ele sofreu alguma agressão física intensa, né, do pai. Quando eu vi ele falar assim, do pai, eu falei, cara, esse autor aí é psicanalítico demais, né? Então, assim, por que o pai? Olha que interessante, o pai simboliza a lei, e a mulher que está gerando ele, né, que aquele ventre, aquela barriga, né, que está protegendo ele, que está trazendo ele, que está nutrindo ele, é a mãe. Então o que está acontecendo? Ele tem essa proteção dessa mãe, ele tem tudo isso, e aí vem uma figura que não é a mãe, que é o pai, e aí então ele tem essa ruptura e ele decide então que não quer mais pai, não quero mais figura de lei na minha vida. Tá? Então nós estamos chegando, acho que a 50 minutos de live, então vamos fazer o seguinte: quando essa live cair, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água, molhar essa garganta, tá? Lavar a mão bem com água e sabão, eliminar os vírus que possam ter, e aí pegar esse dedinho já limpinho e higienizado e vamos voltar para a live. Combinado assim? Querem que deixe gravado essa live? Porque eu acho que essa explicação é legal, né? Deixar gravada e vocês poderem assistir mais vezes. Então, principalmente quem está aí iniciando os estudos na psicanálise, vocês vão ver isso muitas vezes. A gente sempre fala sobre isso. Mas se quiser que deixe gravado, acena aí e fala, deixa gravado, que a gente deixa gravado. A Ariel pediu para explicar a mãe que contraria, que não funda. Uhum. A mãe que contraria, que não funda, né, a lei, que não funda o pai como lei, o que vai acontecer? Ou ela pode ser uma hipótese, né? Ou ela é uma mulher fálica, onde ela quer ter o poder, ela quer ser o homem da relação, então ela quer ter o falo, né? Ela quer ter o poder. Então, nesse caso, é uma mulher fálica. Então, a tendência é ela fazer isso, tirar o poder do homem e pegar para ela.
Ou, se for o caso de uma mãe que acolhe o menino, que protege o menino, né? Então, o menino chega assim com uma bicicleta nova e ele fala: mãe, me ajuda, eu roubei essa bicicleta, mas o papai não pode saber. E ela fala: esconde lá atrás no quintal, eu vou inventar uma história e vou contar que você ganhou essa bicicleta. Então, essa mulher não está fundando a lei. Na verdade, ela está contribuindo para gerar um psicótico. E onde que ela vai visitar esse psicótico mais tarde? Na cadeia, tá? Na prisão. E aí, às vezes, esse psicótico ainda vai jogar a culpa para ela. Vai falar: mãe, se você tivesse contado para o pai que eu tinha roubado a bicicleta, eu não estaria aqui hoje. Olha agora, estou no corredor da morte e você... Aí, o que acontece? No Brasil, o psicótico não vai para a cadeia como vai, né, o neurótico e o psicopata. Ele vai para o centro médico penal. Por que isso? Porque entende-se que ele não... Ele sabe que é a lei, ele sabe que existe a lei, mas ele não se submete a essa lei, ele sempre quer dar um jeito de contornar, então de burlar a lei, né? Então, assim, casos que aparecem em consultório, assim, vocês vão falar: não acredito, sim. Então, aonde que tem psicóticos? Em todo lugar. Aonde que tem psicopatas? Em todo lugar. Tá? E os psicopatas, vou te dizer, as 10 profissões que mais concentram psicopatas, você assusta, porque empresários, principalmente CEO, dirigentes de empresas, né, porque eles têm uma resiliência que a gente tem que aprender com eles. Aí, área médica, direito, medicina, educação, religião. Então, procurem lá na internet as 10 profissões que mais concentram psicopatas. Vocês vão ficar assustados, vocês vão falar: caramba, e aí? E aí que o Reino Unido, né, a Inglaterra, já até pensou, né, cogitou, criou uma lei para se contratar psicopatas para trabalhar no sistema público, né, para ser funcionário público, porque a resiliência deles é tão grande que então assim eles não adoeceriam, né? Quantos professores que estão aí até ouvindo a gente, né, que já passaram por isso, por adoecer. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando entrar em psicossomática, né? Então, não aguenta. É um neurótico que vê um sistema bagunçado, quebrado do avesso, e ele não aguenta, ele joga isso para o corpo e adoece. Tá? Então, o neurótico adoece das suas reminiscências. Os policiais. Policiais em que sentido, Rô? Por isso que eu saber se a gente vai entregar o coffee. Coffee, vamos combinar o seguinte: nessa pausa de troca de live, nessa troca de vai cair essa live, a gente vai reativar ela. Então, nesse meio tempo, passa um café rapidinho, passa uma manteiga no pão e corre para frente do celular para assistir de novo. E quando voltar, a gente faz um... E eu acho que vai ter água gelada na geladeira. Abre lá a porta, procura. Beleza? Tá, os policiais, eu atendi um caso na clínica em que eu... Quer saber se eles são psicopatas? Não. Tá, vamos lá. Pode ser que tenha psicótico, neurótico e psicopata. Isso é fato. Mas já atendi um caso que o policial, né, pegava a namorada e levava para um lugar ermo para poderem fazer sexo dentro da viatura, ou no capô da viatura, ou em cima da viatura. Então, assim, um comportamento muito típico, né, do psicótico. Ele sabe que ali é a lei, ali é o instrumento do poder público, né? O carro não é dele, uma viatura não é dele, né? Então ele tinha prazer de pôr a namorada em cima do carro para, né, transar com ela. Atendia ele? Não. Ele é psicótico, para ele está tudo certo. Ele não precisa nem se tratar. Mas ela veio por causa, né? Por que ele faz isso? Por que ele me trata assim? Por que de outras coisas, né? Então, um comportamento psicótico. Então, que ele foi trabalhar para a lei, mas ele não aceita a lei. Então, ele faz o quê? Ele tem o prazer de burlar, a palavra seria prostituir, né? Que não está relacionada a sexo. Mas prostituir significa mudar o sentido. Então, o sentido da farda e da viatura, que é honrar e proteger o cidadão, ele pegava e ele fazia o quê? Sexo em cima da viatura. Né? Então, assim, tem isso. Por que tem pessoas que têm esse fetiche em colocar farda, em colocar um uniforme oficial para poder fazer isso, né? Ou se vestir de padre, ou quer que a esposa, a companheira se vista de freira, né? E faz isso, né? De subjugar a lei, de subjugar um dogma, né? Por causa disso. Muitas vezes é o psicótico querendo quebrar as regras. Certo? Alguma dúvida? Vamos continuando. Então vamos lá. Essa primeira parte eu estou passando bem rápido para a gente conseguir
falar um pouco mais a fundo de psicossomática na segunda parte. Fases do desenvolvimento psicossexual. Então, Freud falou que as crianças passam pela primeira fase, fase oral, depois dessa fase oral, fase anal, depois a fase fálica, onde nós falamos que acontece a triangulação complexo diético, que vai lá de 3 a 5 anos de idade, 3 a 6 anos, uma fase de latência. Pais, presta atenção, essa é a melhor fase, tá? Meninos brincam com meninos, meninas brincam com meninas, não tem sexualidade envolvida aí na brincadeira, e então não há fixação alguma. É uma fase tranquila, eles vão poder respirar, mas se preparem para a próxima que vai vir, que é a fase genital, após a puberdade, onde descobrem os órgãos genitais, para que serve e que baratinho que dá mexer neles, né? Então assim, ali o conflito é a preocupação com o bem-estar sexual da pessoa amada. Até então, a preocupação sexual era com ele, era para ele ter o prazer. E aí começa a se desenvolver, então, e ter essa atenção para o sexo oposto. Tá? A fase do desenvolvimento psicossexual é essa, tem os seus detalhes, né? Não vou entrar agora em detalhes nesse assunto, vamos passar para frente. E alguém, se tiver alguma pergunta, depois a gente vai, então, aprofundar. Tudo isso para preparar a gente para entrar num ponto. Eu queria falar. William Motzloy, em russo, né, há mais de 100 anos, no livro Fisiologia da Mente, ele falou: quando o sofrimento não pode expressar-se pelo seu pranto, não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorar os outros órgãos. Beleza, vamos lá, vamos traduzir isso. Estamos quase no finalzinho dessa live, né? Então, o que ele está querendo dizer? Nós ouvimos muito, né? Quando a boca cala, todos os outros órgãos falam. E é verdade. E é isso que a gente vai ver em psicossomática. O que nós vamos ver? Que quando a boca cala, tá? A pele fala. Não como nem disse ainda não. Caiu a live? Ou só travou? Tá bom. Opa! Reiniciamos? Ou ainda temos tempo? Vamos lá. Estamos se preparando agora para então falar sobre psicossomática. Acho que está no finalzinho da live, por isso que o Instagram já começa a dar uns avisos, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos derrubar essa live. Eu vou dar 2 minutinhos para você ir no banheiro, lavar a mão, voltar aqui e a gente continuar. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Vou derrubar a live agora. E em 2 minutos a gente volta.